AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, muito boa tarde. Pastor Davi Abacuque, apresentando mais um programa Aconteceu na História. Eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar a todos os nossos internautas, todos os nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando, nos acompanham já pelas redes sociais, todas as segundas-feiras, aqui pela TV AD Perus, um sonho que se tornou realidade e a TV que chegou para ficar. TV esta que é órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, a Igreja da Família. E eu quero, com gratidão a Deus, louvar a Ele pela oportunidade que Ele me concede de estar mais uma vez junto com você. Quero pedir licença para entrar na sua casa, porque nós temos assuntos extremamente relevantes, sempre relacionados aos acontecimentos que marcaram a história da humanidade. Eu quero, nessa oportunidade, já cumprimentar todos os nossos amigos, aqueles que nos têm acompanhado pelas redes sociais, aqueles que acompanham o nosso trabalho também no exercício do Ministério Pastoral. A todos vocês, a nossa gratidão. Continuo dependendo muito das suas orações para que a gente possa conseguir prosseguir caminhando e buscando glorificar o nome de Jesus nas nossas vidas, tá bom? Quero também, nessa oportunidade, saudar todos os nossos irmãos da nossa Regional 19, ali na linda cidade de Mairiporã, cidade que eu passei a adotar a seguinte declaração: lugar de gente feliz. A todos os nossos irmãos, a todos os membros da nossa regional, aqui os nossos cumprimentos em nome do programa Aconteceu na História. Muito bem, gente. Segunda-feira próxima passada, nós tratamos de um tema extremamente relevante. Eu estava até conversando agora com o pessoal da produção, porque realmente eu me impressionei pelo número de visualizações que acabaram sendo objeto de pesquisa de muitos dos nossos internautas depois da apresentação do programa. E isso me chamou bastante atenção, até porque o assunto que nós trabalhamos na segunda-feira próxima passada, que tratou exclusivamente da perseguição dos judeus na Segunda Guerra Mundial, realmente é uma coisa que marcou a história da humanidade em todos os sentidos e aspectos. Mas é importante nós lembrarmos que as perseguições vividas ou sofridas pelo povo de Deus, desde a diáspora, não é? Que nós sustentamos ter ocorrido ali a partir do ano 70 depois de Cristo, com a invasão de Tito, general romano, ali em Jerusalém, e que acabou também por expulsar os poucos judeus que lá estavam concentrados, até porque o regime ditatorial de Roma impunha o regramento, inclusive no que tange ao comportamento. E as pessoas já viviam um processo de opressão, mas a gota d'água se dá, segundo a história bíblica e também a história universal, é quando Tito entra e toca naquilo que é mais sagrado para os judeus, ou que era mais sagrado para eles na ocasião, que era o templo, onde eles adoravam a Deus. Então, a partir da destruição do templo, nós temos a consumação de forma terminativa daquilo que a história vai chamar de diáspora ou dispersão. Essa dispersão ela foi significativa. A partir dali, vários judeus se espalharam pelo mundo afora, buscando refúgio, buscando abrigo e, logicamente, enfrentando os desafios da rejeição e da perseguição. Eu tenho sustentado a nossa fala aqui ainda
na declaração bíblica, até porque nós não podemos trazer um assunto dessa magnitude sem pelo menos fundamentá-lo biblicamente. Então eu fui procurar entender o porquê de todo este processo de dispersão, por que os judeus sempre foram perseguidos, e nós vamos encontrar num texto bíblico que eu citei a semana passada, eu não sei nem se a produção tem aí já no gatilho, mas se não tiver, pode providenciar para mim, que é o texto de Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do verso de número 62, nós vamos entender todo este processo pela qual passaram os judeus, até porque já havia de Deus uma fala específica com relação à dispersão. Então o texto é muito sugestivo, o texto é muito desafiador e nós precisamos ter assim muita maturidade espiritual para, ao ler o texto, aplicá-lo também considerando o contexto do que ali está escrito, a exemplo do conteúdo do próprio capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Eu não sei se a produção tem aí, pelo menos o versículo 62 ou 64, se tiver possibilidade de colocar, então está ali. O verso 62 é muito claro, né? Assim ficareis em poucos números depois de haver descidos em multidão como as estrelas do céu. Portanto, não destes ouvido à voz do Senhor teu Deus. Aí no verso 64, se não me falha a memória, nós vamos encontrar a declaração expressiva que vai consumar-se na diáspora dos judeus a partir do ano 70. Até porque eles já tinham sido espalhados de diversas formas, mas não da forma que haveria de ocorrer, como ocorreu a partir do ano 70. Então, o verso 64 lá vai dizer assim: e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis outros deuses que não conhecestes, e nem vós, nem vossos pais, deuses de pau e Deus de pedra, ou de deuses de pau e de pedra. Então, com base nisso, a gente percebe que desde a antiguidade até a criação do Estado de Israel, propriamente dito, aqui agora já no século XX, não é? Os judeus sempre percorreram, os judeus sempre estiveram atrelados a todo este processo de perseguição e, a partir da diáspora, eles passaram a ocupar diferentes regiões no mundo. E estas regiões ocupadas pelos judeus, logicamente, lhes permitiram o estabelecimento deste povo no conceito de organização familiar, até porque para o judeu a questão da família, a questão da perpetuação, da genealogia é algo extremamente relevante. O judeu não abre mão disto. Então, à medida em que eles eram espalhados por diversos países do mundo, logo que vão chegando nessas inóspitas regiões, eles vão ali se adequando à cultura local, sempre buscando se estabelecer e com o propósito maior de se reerguer, porque o objetivo de todo e qualquer judeu não é estabelecer a sua permanência absoluta e efetiva naquele país que lhe deu guarida. Pelo contrário, o judeu ele vai usar este país para se recompor, para se erguer, para constituir sua família, para dar a possibilidade de continuidade dessa família, mas o maior desejo dele é voltar para a sua casa, voltar para a sua terra, até porque ele tem promessa de Deus para isso. Ou seja, quando a gente vai olhar para a história universal, nós vamos então descobrir que por onde os judeus passaram, onde quer que eles tenham fixado território, onde quer que eles tenham estabelecido moradia, eles acabaram sempre exercendo um papel de extremo protagonismo. E protagonismo em todos os sentidos, não só dentro de um conceito de ordem financeira, mas também um protagonismo de ordem intelectual, de ordem cultural, até porque é um povo extremamente culto, muito preparado, mas como resultado das perseguições que sofre ou que vem sofrendo durante
a continuidade dos anos da história da humanidade, os judeus, agora dispersos da sua terra mãe, da sua terra natal, se veem obrigados a estabelecer moradia, a estabelecer domicílio nestes países que vão lhe dar esta guarida até que eles possam se reerguer. E desta forma, a gente vai então tentando compreender por que é que nós chegamos naquele fatídico processo de perseguição que ocorre a partir da Segunda Guerra Mundial, onde mais de 6 milhões de judeus, não é, de forma quase que aproximada, acabaram sendo dizimados. Bom, eu vou para o meu primeiro intervalo e daqui a pouquinho eu volto, porque então nós vamos já entrar naquilo que nos interessa, mas somente dando uma pincelada, lembrando a você que este processo que envolve a perseguição dos judeus não é algo que ocorre a partir da Idade Moderna. Não, os judeus, como eu já tinha mostrado a vocês em programas anteriores, eles são fruto de uma perseguição asseverada por parte dos seus rivais, dos seus inimigos, mas especialmente por parte do próprio Satanás, que tinha como objetivo a ideia de exterminá-los, de acabar com este povo que, segundo as Sagradas Escrituras, foi o povo escolhido por Deus, a nação escolhida e elegida por Deus, eleita por Deus, para então representá-lo aqui na terra. Então, talvez por isso se justifique este ódio mortal que muitas nações opositoras a Israel nutrem com relação aos seus cidadãos. É justamente pelo fato de que a bênção de Deus, o propósito de Deus, a vontade soberana e absoluta de Deus em proteger e guardar esta nação estão atreladas diretamente à sua poderosa palavra. Quando a gente vai olhar para a história, nós vamos aprender muita coisa. Vamos então para o nosso primeiro intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Peço que você não saia daí, porque tem coisa boa para você aprender hoje aqui no programa Aconteceu na História. Até daqui a pouco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, hoje trazendo aqui ainda a continuidade do assunto que norteou a nossa programação na última segunda-feira, próxima passada, e que tratou sobre a perseguição dos judeus na Segunda Guerra Mundial e como resultado disso o extermínio de 6 milhões de judeus
evento esse também conhecido como Holocausto, né? O holos, não é? Holos do vocábulo grego, tudo, né? E cáustro, fogo. Então, eles foram queimados, todos queimados na sua totalidade, foram todos destruídos, dizimados, quer sejam pelas câmaras de gás, quer sejam pela execução sumária, quer seja pela morte de causas contrárias à vontade, como a desidratação, como a fome, enfim, um cenário de extrema adversidade que não nos cabe nem ficar mencionando, tamanho foi o sofrimento. Sofrimento vivido por essas pessoas já na Idade Moderna é algo que marcou de forma extremamente importante a história da humanidade. É tão verdade o que eu estou falando que esses registros estão acondicionados nos anais da história e seguramente nenhum novo fato terá poder ou condão de apagá-los da mente das pessoas, em especial daquelas que passaram por este processo. Mas como eu estava falando no bloco anterior, então agora nós vamos verificar que depois deste processo de dispersão, segundo o que o próprio texto da palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio, no 28, né, versos 62 até o 64, nós vamos então ver que os judeus dispersos começam agora um processo de peregrinação, tentando se estabelecer em diversos países do mundo, e à medida em que eles vão fazendo isso, eles vão levando consigo não só a capacidade intelectual, mas também levando valores que são primordiais, até porque o povo de Israel, ou o povo judeu, é um povo que tem a sua constituição e principalmente do ponto de vista cultural e intelectual, firmado e formado com base nos princípios e preceitos bíblicos. E quem observa a palavra de Deus seguramente vai experimentar as bondades e misericórdias do Senhor. Mas quando a gente olha para um contexto de perseguição, a gente precisa voltar um pouquinho na história para considerar alguns fatos que eu entendo que sejam relevantes para que a gente consiga entender a história e consiga entender hoje como é que Israel se desenvolveu a ponto de se tornar uma das grandes potências mundiais nos nossos dias. É bom que se diga que ninguém bate Israel economicamente e também do campo de vista militar, não é? O conhecimento de Israel no campo militar é algo assustador, tremendo. A tecnologia ou as tecnologias desenvolvidas por Israel é algo que tem marcado a história da humanidade de forma significativa. Mas voltando um pouquinho na história e considerando fatos que eu entendo que sejam relevantes, na Antiguidade Oriental, se assim nós podemos dizer, né, lá no Oriente Médio, né, os hebreus também, que são chamados pela história, tanto de judeus como também de israelitas, eles habitavam naquela ocasião a região de Canaã. Hoje a região de Canaã está ocupada quase que na sua totalidade pelo moderno Estado de Israel. Então hoje onde está o país de Israel foi antigamente habitado pelos próprios hebreus, pelos israelitas, pelos judeus, como assim você desejar tratá-los, de forma significativa. E a gente vai ter inúmeras passagens na Bíblia que vai nos mostrar esse processo da peregrinação no deserto, até que eles chegam ali no Rio Jordão, atravessam, tomam a primeira cidade, que é a cidade de Jericó, e ali eles se estabelecem. Mas para se estabelecer, eles precisam vencer os inimigos que habitam aquela terra. Pelo menos 7 grandes nações estão ali, e eles vão vencendo uma a uma, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, até porque a terra lhes foi dada como resultado de promessa. Então, aquele poder de posse, o poder de possessão da terra é resultado de uma promessa. Veja que na questão da possessão, a Israel é dada a posse da terra. E por quê? Porque o domínio desta terra pertence a Deus.
aquele que tem o domínio pode ceder em posse o seu bem a favor daquele que lhe interessar. No contexto espiritual, Deus havia feito uma promessa. Lembram da promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó? Essa promessa vai se consumar agora com a entrada do povo de Israel ali na terra de Canaã. E a terra de Canaã passará a ser habitada por Israel como centro, como sede de seu domicílio, não só físico, mas também espiritual. Então, hoje nós temos a moderna cidade, o Estado de Israel, melhor dizendo, estabelecida também naquela região, e conforme a história, foi conquistada com muita luta, com muita batalha e sempre vencendo os árduos inimigos, tá bom? Então, essa civilização deixou como herança, essa civilização antiga, deixou como herança para todas as demais futuras gerações, não é? E principalmente do mundo ocidental, a sua conduta moral e ética. É muito difícil, isso aqui é muito interessante, porque quando você olha para a história dos judeus, você dificilmente vai encontrar um judeu envolvido em algum grande escândalo de repercussão nacional ou internacional. Uma das características e constituição do povo judeu, principalmente no contexto de formação de caráter, está inserido na questão da ética e da moral. Os judeus, eles são muito antenados a essas questões. Questão ética e questão moral, para o judeu, é algo a ser respeitado e também considerado. E, ou seja, este comportamento ético, este comportamento moral, fez com que Israel, agora disperso, que estes judeus, agora dispersos, passassem então a levar na bagagem da sua história estas condutas, e essas condutas foram muito bem aceitas pelos ocidentais quando estes chegaram aos países em que lhes ofereceram abrigo. Há um fato muito interessante, e isso é contado na história universal. Quando os judeus chegaram na Alemanha, ainda Alemanha unificada, no ano de 1871 aproximadamente, a Alemanha ali ainda era uma Alemanha unificada, não é? Não havia a separação. Eles então foram muito solícitos, mas a história é implacável quando diz que a Alemanha passava por um processo muito difícil a nível financeiro, como sempre foi característico, né, deste processo da Idade Média para a Idade Moderna. A Alemanha enfrentou diversas situações, principalmente no campo econômico, que lhe fizeram, muitas das vezes, ser uma espécie de nação, como é que eu posso colocar aqui, inferior às demais nações. Então, a Alemanha, há muitos anos, acabou perdendo território, por exemplo, para a França, acabou tendo que mandar dinheiro para a França, pagava quando não tinha dinheiro, pagava com alimentos, e desta forma a Alemanha acabou se desestruturando do ponto de vista cívico-social. Mas todos nós sabemos que os alemães são extremamente nacionalistas. E naquela ocasião, os alemães começaram a receber uma grande camada de judeus que vinham agora de várias partes do mundo, né, espalhados pela grande Europa, e começam a se refugiar. Boa parte desses judeus, segundo a história, vem da Rússia, que agora tem um regime ditatorial, não é? O regime comunista, que passa a perseguir as etnias inferiores e também as classes sociais minoritárias, e os judeus acabam sendo expulsos desses territórios russos, e eles vão buscar abrigo em vários outros países da grande Europa. E a história, ela não deixa passar sem mencionar que a Alemanha unificada recebe muitos desses judeus. E os judeus foram recebidos de forma muito acentuada nos seus territórios, e logo eles começaram a se adaptar àquela região, começaram a prosperar, até que nós vamos encontrar as primeiras dificuldades no que tange à resistência e perseguição dos judeus. E porque a história vai dizer que os alemães nacionalistas,
incomodados com a prosperidade dos judeus no momento de grande adversidade, e parece até um contrassenso, né? No momento em que a Alemanha unificada passava uma crise financeira extremamente grande, os judeus que eles haviam recebido estavam prosperando. E é só Deus que pode explicar essas coisas, mas é fato que os alemães nacionalistas então começam a questionar a permanência dos judeus em seus territórios. E por quê? Porque o judeu ele tem uma característica que é somente dele. Se eu, por exemplo, for morar num país que não seja o meu país de origem, eu resolva visitar um país e me agradar daquele país e resolver ali morar, logo que eu tenha o desejo efetivo de ali ficar, eu vou buscar a cidadania daquele país para que eu possa ser também ser tratado como cidadão daquele território onde eu estou habitando. Mas com o judeu é diferente. O judeu poderá habitar qualquer lugar do mundo, mas ele não deixará de ser judeu. O judeu ele é muito patriota, o hebreu é muito patriota. Então, esta ação, esta decisão subjetiva dos judeus que habitavam a região da Alemanha unificada, ainda no final da Idade Média para o início do século moderno, incomodou os alemães nacionalistas. E eles começaram a dizer, mas como é que pode? Eles estão aqui, a gente deu proteção, vivem aqui uma espécie de favor, prosperam diante da nossa adversidade e agora não querem se submeter ao nosso regramento, eles não são nacionalistas. E aí eles começam a desenvolver um verdadeiro programa de perseguição no sentido de expulsar os judeus que já naquela ocasião, por parte de grupos políticos opositores, buscam persegui-los por conta do posicionamento que eles adotam. Quando foi no ano de 1931, a história é muito interessante, não é? E eu gosto muito de história. E eu me lembro, então, em algumas das pesquisas que fiz, que no ano de 1931, já no auge da separação das Alemanhas, os judeus eles passam a enfrentar de forma significativa alguns desafios atípicos a esse comportamento dos grupos nacionalistas que estão instalados dentro da própria Alemanha. Mas uma coisa é interessante, antes da gente entrar nesse tema, é importante destacar que a Primeira Guerra Mundial, ao contrário do que poucos historiadores falam, ela teve uma participação extremamente expressiva dos judeus na Alemanha. Há uma história muito condensada, muito firme, muito acentuada, que chega a tratar o fato de que mais de 100 mil judeus lutaram na Primeira Guerra Mundial, e eles lutaram por quê? Porque eles queriam mostrar àqueles alemães nacionalistas que tinham a pátria acima de tudo e qualquer coisa, que eles, embora fossem estrangeiros, fossem lá hóspedes naquela pátria, a partir do momento que eles estavam ali, eles estavam dispostos também a morrer pela Alemanha unificada. E eles então vão para aquela guerra, e a história diz que numa batalha muito acentuada, mais de 12 mil judeus que pegaram em armas e foram para o fronte de batalha para defender a Alemanha, acabaram sendo mortos. E isto acabou trazendo a estes judeus um grande reconhecimento do próprio Estado alemão. E aí, a partir deste processo, vai se desencadear uma série de outros acontecimentos que vão relatar a desestruturação político-social na grande Alemanha, até que nós chegamos com a ascensão de Adolf Hitler, não é? Que, aliás, não era alemão, era austríaco. A história é muito interessante, porque ela diz que Hitler foi contratado pelo governo alemão para espionar um partido trabalhista. O governo alemão tinha muito medo de sofrer mais um golpe daqueles que já havia sofrido e colocado numa posição de subserviência aos países que o ameaçavam. Então, Hitler foi uma espécie de contratação do governo alemão para espionar o maior partido nacionalista da Alemanha naquela ocasião. E ele acaba vendo o sistema do partido que tenta derrubar o governo, se agrada, o partido também se agrada dele, eles acabam fazendo uma aliança, e aí o tempo não nos deixa contar com detalhe, mas o fato é que depois
de todo este processo. Hitler acaba sendo preso, acusado de traição. A história diz que ele é condenado a 5 anos de prisão, cumpre 9 meses, é solto, e aí o seu maior opositor acaba se tornando presidente da Alemanha e convida Hitler para ocupar o segundo cargo mais importante depois da presidência da República Alemã, que era o cargo de chanceler. Hitler assume isto e, na ocasião em que ele assume este cargo, o presidente eleito ainda pela via democrática, porque até ali então havia ainda o princípio da democracia na Alemanha já dividida, não é? Este homem morre de câncer e Hitler acaba fundindo o cargo de chanceler com o cargo de presidente e se torna o tirano absoluto, o mandatário absoluto da Alemanha. E aí, a partir daí, a história é implacável em dizer que Hitler promoveu um verdadeiro desacerto. De 39 a 45, na Segunda Guerra Mundial, ele foi um dos maiores perseguidores dos judeus e de todas as classes minoritárias, não é? Inimigos políticos que avançavam contra o seu governo. Ou seja, os hebreus que são de origem semita, não é? Porque semita, porque eles surgiram dos povos que habitavam a Ásia, não é? Boa parte deles da descendência de Noé, então eles recebem esse nome de semita, e é interessante porque a palavra semita, ela é muito usada lá no final do século XIX, início do século XX, não é? Com a interposição do Partido Nacionalista Alemão, que acusa os judeus de serem antissemitas. Não é? E por que antissemitas? Porque eles não eram patriotas a ponto de chamar a nacionalidade alemã para si. Eles consideravam-se separados, se consideravam judeus. Eles não tinham nenhuma intenção de se tornarem alemães, quer pela força do hábito, quer pela convivência, ou quer pela benesse promovida pelo próprio Estado alemão naquela ocasião. Então, a partir daí, veja que a partir daqui é que surge a palavra antissemita, né? Hoje ela tem uma conotação extremamente opositora, aliás, muito difundida no governo nazista, né? O antissemismo é uma coisa praticada hoje, inclusive na região ali da Cisjordânia, porque os próprios árabes também fazem questão de difundir este comportamento que acaba trazendo todo este processo de perseguição. Esse é o programa Aconteceu na História, trazendo um pouquinho da história dos judeus neste processo de perseguição que passaram por vários anos na história antiga e também agora na Idade Moderna. Então, uma das coisas que nós devemos considerar é que, segundo a Bíblia, os hebreus, em razão da seca, não é? E isso está lá no texto bíblico, eles passaram a migrar para o Egito, lá ficaram 430 anos na condição de escravos, sob o regime do ditador Faraó. Receberam a libertação, passaram pelo processo do êxodo, não é? Peregrinaram no deserto 40 anos, até que eles pudessem então chegar à terra de Canaã. Ou seja, a civilização hebraica liderada por Moisés retorna depois deste processo de peregrinação, né, êxodo, passagem, eles retornam à terra de Canaã e vão ali estabelecer o seu habitat para construir ou dar continuidade à história de suas vidas. Gente, eu vou para um próximo intervalo, nós daqui a pouco já estamos caminhando para o final, e no próximo bloco eu vou apresentar para você, nesse contexto que eu contei aqui, algumas ilustrações do que é o moderno Estado de Israel hoje, de forma muito acentuada, só para que você compreenda a importância que tem o povo judeu para a história da humanidade, mas em especial para nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que, pelo processo do chamado, do sacrifício de Jesus, também foi inserida nesse contexto e faz parte deste maravilhoso povo que vai morar no céu. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Quero que você fique aí, tá bom? Até daqui a pouco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio.
Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, hoje tratando um pouquinho da história do povo judeu, desde a sua concepção, desde o seu processo de escravatura na terra do Egito, passando por uma das adversidades que mais marcaram a história deste povo, e que hoje é tema de vários livros, vários filmes, vários seriados, que mostram o sofrimento do povo de Israel, do povo judeu, dos israelitas, que foram verdadeiramente massacrados por oposição e por articulação do próprio inimigo. Então, no bloco anterior, eu estava falando deste processo que se inicia lá no Egito, quando eles estão submetidos ao processo de escravidão, e a gente vai avançando na história, não é? Porque agora nós vamos chegar na Idade Moderna. E a Idade Moderna, ou a partir da Idade Moderna, os judeus eles passaram também por muitas dificuldades. Foram, por exemplo, expulsos da região ibérica, não é? A Península Ibérica, eles acabaram tendo que sair dali, e por conta da oposição dos próprios árabes, os árabes acabaram, em maior número, acabaram expulsando os poucos judeus que ali estavam, e a grande maioria dessas comunidades judaicas, elas acabaram tendo que se instalar em regiões, melhor dizendo, que foram ocupadas de forma muito significante por protestantes. E aí nós temos esta afinidade. E é interessante a gente observar isso, porque a Igreja Católica também tem uma participação muito ativa no campo de perseguição aos judeus, porque a Inquisição também teve esse papel de perseguição aos judeus, que eram considerados para eles os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Então a Igreja, num determinado momento da história, que é implacável a ela, passou também de forma direta a perseguir judeus, sobre esse argumento de que eles seriam os eventuais responsáveis pela morte do Filho de Deus. Ou seja, os protestantes agora que ocupavam boa parte do norte da Europa, acabam recebendo essas comunidades judaicas e ali estabelecendo com eles uma relação de extrema amizade. Aí nós temos, após o período da Segunda Guerra Mundial, nós temos a vitória dos países aliados sobre a Alemanha, e então nós vamos ver aqui a libertação de vários desses judeus, os que conseguiram sobreviver nos campos de concentração, e tivemos então uma iniciativa inédita, promovida pela Organização das Nações Unidas, que é a importância daquela carta muito conhecida no meio de toda a sociedade pós-moderna, que fala dos direitos universais do homem. Após a Segunda Guerra Mundial, a própria Organização das Nações Unidas, por força dos países mais importantes que compunham aquela organização, cerca de 93, 94 países, acabaram por impor que fosse escrita esta Carta dos Direitos Universais do Homem, e a carta ela trazia, ou traz até hoje, alguns artigos que são elementares para o convívio e conduta, até porque a imagem do Holocausto foi algo que marcou a história da humanidade.
Então, a partir deste momento, o término da Segunda Guerra Mundial, que foi ali em meados de 1945, nós temos agora, por parte dos países desenvolvidos do mundo, uma nova conduta de comportamento, inclusive no que tange ao povo judeu. Ou seja, com a grande ascensão econômica, com a grande ascensão intelectual, vários países, embora apoiassem a ideia desta Carta Universal dos Direitos do Homem, continuaram ainda, até porque a questão aqui é de ordem espiritual, eles continuavam ainda a acusar os judeus, né, ou a comunidade judaica, de quererem dominá-los por conta da progressiva prosperidade. É muito difícil você encontrar um judeu que peça emprestado. Aliás, eu não conheço, né? Eu não conheço. Salvo raras exceções. Se você, meu telespectador, conheça, mande uma mensagem aí para a gente. A partir da próxima semana, nós vamos ter já um e-mail aí à sua disposição, onde você vai poder deixar as suas perguntas. Vamos começar com um novo bloco no programa, trazendo enquetes, e você poderá fazer aí os seus comentários. Mas o que é importante dizer é que este processo de prosperidade que era emanada, ou que é emanada por parte dos judeus, incomodavam as nações, e principalmente as nações mais importantes naquele contexto, no início do século XX, na chegada da Idade Moderna. Assim sendo, os judeus continuaram enfrentando grandes dificuldades até que no ano de 1948, Israel ainda não tinha a legitimidade do seu Estado, a Canaã que Deus havia entregue, e agora, no dia 14 de maio de 1948, numa sessão extraordinária da Organização das Nações Unidas, pelo voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, Israel passa a ser então ser reconhecido como Estado de Direito, de fato e de direito. E por que de fato e de direito? Porque de fato eles já existiam como povo, mas eles só poderiam ter esta legitimação diante das Nações Unidas com base na posse de um território. E eles então são reconhecidos como Estado, e de forma imediata, por direito, eles vão buscar aquilo que é seu, e aí nós temos o desencadear de outras guerras, outras adversidades que eles enfrentaram e que num programa qualquer aí a gente vai abordar, tá bom? Eu vou pedir para a nossa produção, nesses poucos minutinhos que nos restam, para nos apresentar aí algumas imagens. Se puder colocar no VT para a gente, tem da Grande Israel, essa mesquita muito bem localizada, né? Cercada, essa mesquita não, né? Uma sinagoga que está ali nos muros de Jerusalém. Pode ir passando as fotos, ao fundo aí, a grande cidade de Jerusalém. Nós temos aí, olha, muitas fotos com escavações arqueológicas aí envolvendo as ruínas do templo. Pode ir passando, produção. Olha aí que bacana, olha que imagem bonita da moderna Jerusalém, hoje Tel Aviv, não é? Um país assim maravilhoso. Olha aqui, essa escadaria dá acesso aí à grande sinagoga dos árabes. Tem mais uma foto aí, pode passar, produção. Olha que coisa linda. Essa é uma réplica do Templo de Salomão, né? Essa é só uma réplica mesmo, não é? Ao fundo você vê toda essa estruturação, pode ir passando, vai passando. Aliás, não é uma réplica, lá agora me lembrei, lá é uma sinagoga mesmo. Mais uma foto, mais uma foto. Olha aqui, esse é o Estado moderno de Israel, os edifícios pujantes e imponentes no Estado de Israel, não é? A antiga terra de Canaã, hoje ocupado pelo Estado moderno do país mais desenvolvido economicamente no mundo. Olha que coisa maravilhosa são estas construções. Esse é o Estado de Israel. Mais uma produção. Olha aqui, essa foto foi tirada de um satélite, não é? Acho que da Estação Espacial, que mostra o Estado, o território de Israel na sua plenitude. Mais uma foto. Esta é uma foto tirada também da Estação Espacial à noite, né? Mostrando o Estado de Israel na sua quase que totalidade. País muito desenvolvido,
A prosperidade é uma das marcas, é um dos cartões postais da nação de Israel. Você vai ver que Israel, embora seja constituído de muitas construções modernas, também tem um sistema de habitação muito interessante, não é? São colônias. Essa é uma das maiores mesquitas, ou das maiores sinagogas. É a sinagoga mais importante no estado de Israel, aí na cidade de Jerusalém, onde os judeus vão prestar o seu culto a Deus. Então, olha que coisa interessante. Então, as construções arquitetônicas da nação de Israel chamam a atenção, mas eles têm um sistema de habitação muito interessante, não é? Que são as chamadas colônias ou também assentamentos, que são esses prédios que foram regiões compradas pelos judeus que ainda estavam no exílio, não é? Já na idade moderna, e que, quando voltaram, passaram a construir esses assentamentos como forma de tomar posse da terra. Pode ir passando? Pode ir passando, eu acho que tem mais. Olha aí que coisa bacana, muito interessante. São assentamentos, não é? São assentamentos. Vamos ver mais uma foto aí. Olha que coisa bonita. Mais uma. Tem muita coisa. Olha, esses assentamentos são muito interessantes. Vocês estão vendo aí que é um pouquinho mais abaixo. Há uma construção em continuidade, justamente no afã de poder abrigar todos aqueles que eventualmente têm o interesse de conviver na nação de Israel. Essa é uma foto muito ajustada e moderna dos assentamentos judaicos hoje, na Idade Moderna, em Israel. Vamos ver se tem mais alguma coisa, produção. Eu acredito que seja só essas fotos, mas muito interessante. É isso mesmo, né, produção? É isso mesmo. Então, com base nisso, a gente vai encerrando a nossa programação de hoje, trazendo para você um pouquinho desse contexto da história do povo de Deus, depois daquele programa bastante emblemático, não é? Com fotos muito fortes do processo de perseguição nazista na então Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, numa Alemanha totalmente dividida, uma Alemanha totalmente desestruturada e sob o governo de um indivíduo cheio de ira, de malignidade e de vontade de destruir. Mas com tudo isso, embora tenhamos perdido a vida de 6 milhões de pessoas, Deus continuou sendo Deus e hoje nós temos um moderno Estado de Israel que sobreviveu ao Holocausto, sobreviveu a tudo isto e que seguramente na sede de sua capital, Jerusalém, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores haverá de reinar para glorificar o seu nome e fazer valer aquilo que está na Escritura Sagrada. Por hoje é só. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, dizer para você que para nós é muito importante a sua participação. E uma das coisas que eu peço para você, não só além da sua participação, da sua interação, é que você nos ajude partilhando ou compartilhando este vídeo com os seus amigos, na sua rede de amigos, para que a gente possa cada vez mais alcançar um público maior e buscar a continuidade desta programação que vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 15 horas aqui pela TV AD Perus. Bom, eu, pastor Davi Abacuque, vou me despedindo de você, pedindo a Deus que continue te guardando, te dando vitória e te fazendo em tudo prosperar. E que as lições ensinadas pelo povo de Deus, mesmo nos momentos de maior adversidade e de perseguição, possa ser um incentivo para todos nós que aqui estamos, principalmente agora, neste momento de pandemia, onde as pessoas estão desestruturadas, sem saber o que fazer, que nós possamos, ao olhar para a história dos judeus que foram perseguidos ainda em tempos muito distantes, a nossa capacidade de imaginação, mas que os relatos e a história bíblica, tanto a história bíblica como a universal, asseveram para nós, que nós possamos, com base nestes fatos, olhar para este povo e destas ações e situações extrair lições importantes de que Deus, entre outras coisas, na sua soberania, Ele tem o propósito de cuidar de cada um de nós, tá bom? Eu quero dizer a você que está me assistindo agora, Deus está cuidando de você. Assim como Ele cuidou dos judeus, assim como Ele cuidou do seu povo, assim como Ele tem cuidado da igreja, Ele está cuidando de você.
Bom, vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por mais esta programação e, se Deus assim permitir, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez poder apresentar o programa Aconteceu na História. Te apresento todos os nossos internautas, telespectadores, os amigos que nos seguem, nos acompanham pelas redes sociais, que acompanham a programação da TV AD Perus. Ó Deus querido, que o Senhor possa fazer algo maravilhoso na vida dos teus filhos, dando a eles vitória, dando a eles graça, para que eles sejam bênção nas nossas vidas e possam ser instrumentos para a glorificação do teu nome. Dá-nos, despede em paz, debaixo da tua potente mão, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Querido amigo, querido irmão em Cristo, eu aguardo você próxima segunda-feira, às 15 horas, no programa Aconteceu na História. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.